pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estávamos fazendo anteriormente. Nós vimos sobre área, perímetro, só retomando um pouquinho, porque esses conceitos são importantes para a gente dar seguimento. Então, quando a gente trabalha com área, nós estamos trabalhando com uma medida de superfície. Então, por exemplo, ó, nesse cubinho aqui, eu tenho comprimento, largura e altura. Ela tem volume. Já quando a gente trabalha com área, nós estamos trabalhando apenas com duas dimensões, que é o comprimento e a largura. Então, vocês imaginem, por exemplo, se eu tivesse um cubo como esse aqui, quando eu falo de área, eu estou trabalhando apenas com duas dimensões, comprimento e largura. Então, no caso deste cubinho aqui, ó, que ele é 3×3, a área é medida pela quantidade de quadradinhos que compõem essa superfície, que no caso aqui seria 3 vezes 3, que dá 9, né? Isso a gente viu anteriormente. Então, a gente vai pensar agora no volume. O volume é como se eu tivesse várias camadinhas dessa daqui, né? Eu quero saber qual volume, quanto que essa peça ocupa de volume. Então, por exemplo, começar pelo mais simples. Esse cubo, que é um cubo 2×2, né? Ele tem aqui, ó, medida 2, medida 2, medida 2, 2×2×2. Se a gente conseguisse destacar cada cubinho desses, né, como se fossem pequenos dadinhos, nós teríamos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos, né? Se a gente conseguisse tirar aqui, eu tenho 4 cubos na parte de baixo, mais 4 na parte de cima, no total eu tenho 8 cubos. Para chegar nesse 8, eu não preciso necessariamente estar imaginando que eu vou destacar esses cubos aqui. Eu posso simplesmente fazer uma multiplicação, pegando medida de comprimento, largura e altura da figura. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8. Então, isso significa que o volume dessa peça equivale a 8 unidades cúbicas. Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com centímetro, né, se cada cubinho desse tivesse uma aresta de 1 centímetro, aqui eu teria, então, 8 centímetros cúbicos. Pensando da mesma forma, para uma figura de 3×3×3. Então, aqui eu teria, se eu conseguisse destacar, como eu falei para vocês, cada um desses cubinhos, aqui embaixo eu teria uma fileirinha de 3, né, ó. Então, aqui eu tenho 3 cubinhos, mais 3 cubinhos aqui, mais 3 aqui. Só na parte de baixo são 3 unidades cúbicas, são 9 unidades cúbicas, né? Então, 9, 18, 27. Esse cubo inteiro é composto, então, por 27 unidades cúbicas. Para chegar no 27, eu poderia falar direto da multiplicação. 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, o volume desse cubo, 27 unidades cúbicas, ou seja, ela tem 27 cubinhos aqui. Essa aqui, 4×4. Então, eu pegaria 4 vezes 4 vezes 4, que daria 64. Ou seja, se eu desmontasse esse cubo e tirasse em pequenos cubinhos, em pequenos dadinhos, eu teria no total 64 unidades cúbicas, que é o volume. Então, para a gente calcular o volume, basta a gente multiplicar essas três dimensões, comprimento, largura e altura. Isso serve para a maioria das figuras, né? Se nós temos, por exemplo, um prisma que tem um formato diferente na base, aí a gente calcula a área primeiro e depois a altura. Mas esse é um assunto que a gente vai ver mais para frente. O que importa agora, em resumo pra gente, é que para calcular o volume dessas figuras cúbicas, eu multiplico as três dimensões. Nós vamos aos exercícios. Até mais! Olá, aqui eu coloquei 3 exemplos para a gente conseguir aplicar esses conceitos de volume que a gente viu anteriormente. Bom, eu tenho aqui primeiramente um cubo que tem a aresta medindo 5 centímetros. O que isso significa? Que cada uma dessas linhas que separam uma face da outra no cubo mede 5 centímetros. Para calcular o volume, basta multiplicá-las. Então, aqui no caso, a gente multiplica 3, que é comprimento, largura e altura. Então, eu terei 5 vezes 5 vezes 5. Multiplicando 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5, 125. Então, 125, como aqui está em centímetros, aqui vai ter centímetros cúbicos. Bom, esse 3, ele indica pra gente quantas dimensões nós estamos trabalhando, que no caso são 3 dimensões de uma figura espacial, né? Comprimento, largura e altura. Nessa outra figura, que é um prisma de base quadrada, a ideia é a mesma. Eu vou multiplicar as 3 medidas, 6 vezes 2 vezes 2. Então, o volume vai ser 6 vezes 2 dá 12, vezes 2 dá 24. 24 metros cúbicos.
Já nessa outra figura, que é um cubo, eu tô chamando a aresta de 2x, né? A gente começa aqui a pensar um pouquinho em álgebra, mas é um assunto que a gente vai se aprofundar um pouquinho depois. Bom, as arestas sendo 2x, vai ficar 2x vezes 2x vezes 2x. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, então 8x ao cubo, porque eu tô multiplicando x vezes x vezes x, x ao cubo, tá bom? Então, com esses exemplos aqui, a gente já consegue fazer algumas atividades. Até mais!